neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele, Deus, começou a obra antes da fundação do mundo. Isto é a razão pela qual ele sacrificou o Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então ele começou essa boa obra e a aperfeiçoará. Nós sabemos que toda a queda foi permitida para que Deus manifestasse os seus atributos. Mas a vida é uma coisa sagrada para Deus. E é apontada no livro através do próprio Deus, que é o autor da vida, porque Ele é vida. Deus é vida. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a vida. E a vida é uma coisa sagrada para Deus. Todos nós devemos crer nisso. A nossa vida natural aqui, o que nós aqui temos, é uma perversão, na verdade. Isso não fala realmente de vida. Então veja que perversão o que é chamado de vida. Mas vida mesmo, a vida mesmo é a vida eterna. 80 anos passam, é muito pouco, é muito tacanha a vida aqui. Tudo que se compra, tudo que se planta, é por pouco tempo. Mas agora vejamos, a vida, de fato, é uma coisa correta. Ela está pervertida pelo nascimento natural, pelo meio, porque o meio que Deus usa para trazer os seus filhos é através da palavra falada, não é através do sexo. Tanto assim que Maria concebeu sem nenhuma sensação. Ela não ofereceu nem o óvulo. Pode querer alguém discutir, mas isso é perder tempo. Maria não ofereceu nem o óvulo. Deus fertilizou um óvulo e trouxe ao ventre de Maria e com o sangue dele. É o sangue de Deus. A hemoglobina vem do macho. Por isso São Paulo disse à Igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós encontramos isso. Que ele comprou com seu próprio sangue. É por isso que Jesus Cristo é Emanuel, é Deus conosco. É filho porque nasceu de mulher. Maria foi apenas uma incubadora. Ela é mãe de Jesus. Se Jesus é Deus, então encarando por esse prisma, então ela é mãe de Deus. Mas ela é mãe do Deus homem, porque ele foi totalmente homem e totalmente Deus. Agora, a primeira vida, ou seja, a sua primeira união, você foi unido em nascimento pela natureza. Um ato natural, um ser humano natural, sendo associado, homem e mulher juntos. Toda associação do homem, a não ser com a mulher, através do matrimônio, é uma perversão. É proibido por Deus. É pecado. São Paulo diz que é digno de morte os que tais coisas praticam. Associação de mulher com mulher, de homem com homem. Isso está escrito no Velho Testamento, e também homem com animal, mulher com animal, cachorros e coisas assim. Essa é a grande verdade, que é o sodomismo da era. Veja aí, Romanos capítulo 1. Então, a associação natural é do homem com a mulher através do casamento, para trazer filhos, associados assim, juntamente em um assunto sexual, o qual trouxe aqui seu nascimento de vida, e isso está associado com pecado, e sendo associado com pecado, então tem que haver morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que Davi exclama no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Nós já estudamos isto. Meus ouvintes, nós queremos é conversar. Nós não queremos sermões. É tempo de trocar os sermões pela palestra, pelo ensinamento. Não é tempo de emocionar, não. Agora, pensemos nisto. Que a mãe de Davi não foi uma prostituta, não foi uma meretriz. Foi nesse aspecto que ele afirma que em pecado me concebeu minha mãe. Porque o método foi adotado, foi admitido por causa do pecado. Foi a Eva quem fez isso. Por isso, há uma diferença entre o macho e a fêmea, sim senhor, em todo o reino animal. E não importa quantos homens queiram fazer uma igualdade, isso teria que chegar a isto para, então, o Apocalipse estar em pleno cumprimento. Mas quem nasceu mulher é mulher, e quem nasceu homem é homem. Deve ser homem, atitudes de homem, gestos de homem, falar com homem, vestir como homem. A mulher deve portar-se como mulher, falar como mulher, vestir-se como mulher e ter o seu posto do dever de mulher. Agora, nós estamos falando do que é posto por Deus, não é por mim. Fora disso, é só perversão. Agora, os atributos que estão em Deus têm que ser expostos. Por isso ele permitiu esse meio. É um meio pervertido, sim, mas tem sua regra, tem sua disciplina. Deus tem uma lei moral que é imutável. A lei moral de Deus é imutável. Então, ele, para ser um Salvador e para fazer tudo perfeito, aperfeiçoar tudo que ele começou,
do modo que ele havia programado, pensado, então tinha que haver algo perdido para ele salvar. Esses 80 anos, esses 90 anos, esses 70 anos para Deus não significa nada. 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus não sofre frustração por causa disso. Ele expressa seus atributos. Então, veja, ali não pode haver nada perdido, porque Deus não perdeu nada. O filho pródigo saiu de casa, foi gastar com tudo que tinha, com as meretrizes, lá no mundo, mas o pai não o perdeu. O pai não o perdeu. Você precisa entender isso. Você vê essa pessoa que vira as costas para a mensagem, para a Escritura Sagrada, sendo ela um filho, uma filha de Deus, você verá o chicote cair. Por um pouco de tempo, tem um regozijo lá fora, mas depois a coisa vem e vai desejar comer das bolotas dos porcos. Aí vai se lembrar da casa do pai. Esse mundo é um pródigo. A igreja está pródiga. Nós somos pródigos. Se é que somos filhos, haveríamos de voltar. Voltar para a casa do pai significa voltar para a palavra, para a doutrina apostólica, para o batismo apostólico. Não ter vergonha de invocar o nome de Jesus Cristo no seu batismo. Faça questão. Nós não trabalhamos para ninguém vir para a nossa igreja, não. É para vir para a palavra. Então, não há nada perdido. Deus não perdeu nada. Quem perdeu foi Lúcifer. E Lúcifer, que é Satanás, ele tem um ódio terrível de mim. Ele tem um ódio terrível de você, minha filha de Deus. Meu filho de Deus, né? Sabe por quê? Porque você, veja só, você vai, ele sabe que você vai para o lugar de onde ele caiu, para o lugar que ele perdeu. Por que ele procura engodar o povo com o ouro, a prata, o diamante aqui, as joias, o dinheiro, os tesouros terrenos? É justamente para o homem fazer a troca desta coisa efêmera, passageira, por aquilo que ele conhece que é eterno. Ele pisou em pedras, ele andou sobre pedras preciosíssimas, sobre piso de ouro. Leia Apocalipse, capítulo 21. Você vai encontrar a coleção que Deus tem, a coleção de pedras. Isso é maravilhoso. Agora, veja só, ele vê um Jó leproso, ele conseguiu vitória? Não. O primeiro estado de Jó foi bom. O segundo foi horrível. Mas e o terceiro? Agora ele ficou irado, revoltado. Mesmo conseguindo fazer o homem ficar leproso, eu não evitei ele ter o terceiro estado. Mesmo fazendo essa Maria ser uma meretriz, botando 7 demônios nela, essa Maria Madalena, ela vai morar no lugar que eu perdi. Isso quer dizer, eu desci e eles sobem. Eles sobem para onde eu estive. Então essa é a razão dele ficar religioso, ele virar crente nessa era, ele pregar Jesus nos estádios, Jesus na televisão, em programas de debates, Jesus pervertido de todas as maneiras.
O diabo é crente hoje. O diabo está mandando ler a Bíblia. É a era mais enganosa que existe. É a pior de todas. Ninguém tem que dar a vida por causa do nome de Jesus. A coisa não é contra a carne nem contra o sangue mais. São as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Então você toma isso aqui, que Deus não perdeu ninguém. Deus nunca perdeu uma filha, um filho dele. Ele pode passar pelas piores circunstâncias, pelos piores estados. Você pensa que Deus está incomodado com tal pecado chamado pecado social, por essa sociedade pervertida, sodomita? Pastores, pregadores até da mensagem, vocês estão procurando salgar carne podre? Ou o que é que vocês estão pensando? Sarar indivíduos para a sociedade ter paz, continuar fumando, bebendo, prostituindo em paz, não ter terrorismo, não ter nada, poder sair em paz. Não, Deus não está se incomodando com isso, não. Ele sabe que ele nunca perdeu um filho dele. Você pega agora a sua Bíblia, seja ela católica, protestante, seja ela qual for a versão, abre o Evangelho segundo São João, capítulo 10, e veja se Jesus, o bom pastor, perde alguma ovelha dele. É curioso, você vai ver ali. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. E logo ele diz, da minha mão. Você vai meditando nessas coisas. Agora, a ovelha conhece a voz. Isso é que é o segredo. É conhecer a voz. Conta-se que 2 pastores entraram em litígio por causa de uma ovelha. E o caso foi parar no juiz. O juiz, depois de ouvir a outra, a ovelha é minha, como Salomão lá com aquelas 2 mulheres querendo o filho, não é? Ele teve a sabedoria de dizer, pois bem, você aqui diz que a ovelha é sua. É minha, sim, meritíssimo, é minha. E o outro diz, não, ela é minha, doutor. Meritíssimo, ela é minha. Está bem, você vai lá fora e chama essa ovelha pelo nome. Ele foi lá para fora e ficou lá, ô Marieta, ô Julieta, ô Tiburtina, sei lá, e gritou, ela nem deu satisfação. Aí o juiz disse, agora vai você. Quando o outro chegou lá, ele falou uma vez só o nome da ovelha, ela marchou direto para onde ele estava. O juiz meteu o outro na cadeia e diz, agora você leva a sua ovelha. A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha sabe quando a mensagem é falsa. A ovelha conhece a voz entre esses milhares de vozes. Quantas vezes eu vi de madrugada, na fazenda, ali no escuro, veja só, aqueles bebezinhos das vacas, bezerrinhos recém-nascidos, no escuro, apartados. Ah, que coisa bonita! A vaca conhece. O bezerrinho, ô mamãe, entre muitas centenas de cabeças, muitos bezerros, ela conhece, ela cheira, ele conhece o berro da mãe, a mãe conhece o berro do filho, no escuro, na madrugada. Mas com razão, com muita razão, meu irmão, Isaías diz aí no primeiro capítulo da sua Bíblia, no livro de Isaías, que o boi, o jumento, veja só que vergonha, homem, o jumento tem entendimento de Deus. Até na alimentação, o burro sabe alimentar mais do que o homem. O porco alimenta de acordo com a natureza. O homem não. O homem tira a vida do trigo, que é o germe, e dá para o porco, dá para o cavalo.
tira a vida do arroz, que é entre casca, o arroz integral, faz o farelinho do arroz, e dá para o cavalo, dá para o porco, dá para o animal irracional. E ele, que é racional, come o bagaço, come o amido, parafinado, branco. Depois essa obesidade, essas barrigonas aí, infarto, ainda cerveja por cima e refrigerante por cima, e essa carne gorda, e essa maionese, e essa coiseira toda, extrato de tomate, e essa química toda, esses corantes e câncer, e anilina e câncer, e essa coiseira toda. Quer dizer, o homem não sabe nem comer. Indo na lua, não sabe comer. O burro, me perdoe, o cavalo, o jumento, come só o que realmente faz com que ele viva o seu determinado tempo aqui. O animal silvestre. Você não encontra animal, uma anta, um veado, uma queixada, doente lá no mato, dentro da mata. Porque eles alimentam de acordo com a natureza. Mas o homem come tudo quanto é porcaria que vê na televisão sendo oferecido. O povo diz assim, me engane que eu gosto. Eu gosto de religião híbrida, eu gosto de alimento híbrido, eu gosto de ser enganado, é de sabor artificial, é veneno que dá sabor, baunilha, veneno de matar rato, detergente que dá sabor disso, sabor daquilo. Eu gosto é disso. Eu gosto é de cafeína com açúcar. É o açúcar nos refrigerantes. Ninguém tomaria refrigerante se não tivesse açúcar nele. Ninguém tomaria café sem açúcar. Ninguém fumaria. O açúcar está no tabaco, no fumo. No fumo caipira tem que ter açúcar. Meu Deus, misericórdia. Onde é que nós estamos parados? Mas em meio a toda essa confusão, essa Babilônia, essa Babel, o Filho de Deus conhece a voz do Pai. A ovelha conhece a voz do pastor. Mas o meu povo não tem entendimento, diz o profeta Isaías. Que coisa esquisita. Como povo intelectual, como um homem intelectual pode sair soltando fumaça pelo nariz, parecendo chaminé, viciado, sabendo que aquilo é cancerígeno? Como é que se pode admitir essa propaganda tão estimulante diante das crianças, dos adolescentes, para fumar, sabendo que isso causa câncer? Depois aparece um quadrinho mudo lá. Adverte que é prejudicial à saúde. Devia sair a caveira lá, os pulmões com câncer, a traqueia, o estômago. Isso é que deveria sair. Mas tudo isso fala do estado espiritual do povo. Olha, se há um alimento integral no natural, há também um alimento espiritual integral. Prefira este, original, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe Ele aperfeiçoar o que Ele começou lá desde antes da fundação do mundo, pondo o seu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.